Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Nunes, você está no canal Não é Heresia. Dessa vez, para variar, né, eu tenho feito um ciclo aí, um conjunto de gravações de vídeos sobre matérias, textos produzidos a respeito do catolicismo digital, em especial a partir da figura do Frei Gilson, né? Já gravei uns dois, três, estou gravando mais alguns, e aí depois, se eu não me sabotar, me auto-sabotar, eu posto todos eles, ou grande parte deles, porque às vezes eu gravo, já é difícil gravar, às vezes eu gravo e não posto porque acho que não ficou bom, enfim, mas é isso, estou aqui gravando pelo menos, e por conta dessas e outras, eu peço encarecidamente, por gentileza, curte esse vídeo. Eu não gosto que comentem criticamente a respeito dessa figura que eu gosto muito e rezo todo dia com ele. Deixa o dislike também, não tem problema. Curte, não curte. O importante é participar nesse caso. Deixa o seu comentário, traz temas, perguntas, reflexões. Partilhas aí no comentário e joga esse vídeo para outras pessoas que podem se interessar por esse tema ou por esse canal. Então pode ser que seu amigo, sua amiga, a pessoal da sua igreja não se interesse por esse vídeo, mas certamente tem algum vídeo, alguma live, enfim, algum conteúdo aqui que interessa alguém que você conhece. Então compartilha essa palavra, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E se puder ajudar financeiramente, por gentileza, também ajuda, tá? Aqui a gente costuma brincar dizendo que o seu dízimo, a sua oferta e a sua colaboração são muito importantes. E você pode ajudar a partir do Superchat, quando tiver live, ou tem o Valeu aí, um coraçãozinho, né? Se torna membro, tem o Pix que aparece o tempo inteiro aqui na sua tela, enfim, o Apoia-se com cartão de crédito, enfim, tem várias formas de ajudar. Então, se puder ajudar, nos ajude. Hoje, falaremos sobre o Frei Gilson a partir de um texto do nosso camarada Juan, e já está o texto na tela, né? Inclusive o Juan Gomes, que fez live com a gente, o Juan Gomes que ficou popular no catolicismo brasileiro por conta de um texto que ele fez a respeito do Frei Beto. Frei Beto escreveu cabelos brancos, ele escreveu cabelos pretos, e a live com ele aqui foi a respeito desse tema, e eu espero que ele volte para outras lives, né? Gosto muito do Juan, e aí vamos ver o que ele nos provoca com esse texto, que é intitulado como Sobre a Razão Quaresmal, Frei Gilson na Ruína do Capital. Bem, e aí quem não conhece o Juan, né? Juan de Oliveira Gomes é graduado em Teologia pela FAGE e graduado em Filosofia pela PUC Minas. E aí, bora ao texto, que normalmente é o IHU, e aí se eu lembrar eu coloco também no comentário fixado, mas você já está vendo o título aqui, está vendo a fonte, então me perdoem se porventura não colocar no comentário fixado, mas a fonte está aí. E eu espero que essa altura, esse tamanho de letra, esteja bom para vocês que acompanham essa conversa por aqui. Então, vamos ao texto. Sem mais delongas. Mistagogia é o termo teológico que significa condução do mistério. Aquele que acompanha o iniciado e o introduz no mistério é o mistagogo. Aquele que testemunha e dá condições para que o outro faça a experiência, mas que pode nos dizer o mistagogo Frei Gilson na hora em que estamos. Sobre qual mistério nos insere Frei Gilson? Ou melhor dizendo, em qual mistério somos iniciados? A quaresma é o tempo próprio da igreja em que se experimenta o fato de que as esperanças decrescerem. Perdão, de as esperanças decrescerem. A ideia de Paulo Arantes não é um acidente textual inocente. E os frutos são pacientemente gestados com base nos exercícios espirituais do jejum, da oração e da caridade. E se os nossos tempos fossem tempos em que a quaresma nunca termina? E se através do Frei Gilson, nas madrugadas existisse uma razão? E se atrás do Frei Gilson, perdão, nas madrugadas existisse uma razão? Os nossos tempos, o quaresmal, que de alguma forma diz o social, onde a quaresma parece ser o único tempo possível, onde o tempo se veste de roxo penitencial e as promessas de futuro minguam, a figura de Frei Gilson encontra eco em um sentimento difuso de crise. Sua razão, no entanto, não é aquela que busca esclarecer as condições que produzem esse mal-estar generalizado, mas sim uma razão quaresmal, que traduz o colapso em sacrifício perpétuo. Se há um sentido em sua pregação, ele não reside na crítica, mas na administração do desespero, na oferta de uma narrativa redentora que o público que já não espera a redenção deste mundo, este mundo passou. Então, tem uma provocação aqui do Juan, né? Ele dialogando ali com Paulo Arantes e tal, fazendo uma ponte interessante entre quaresma
e o mundo que nós vivemos a partir de questões sociais, políticas e econômicas. E aí nos provoca a pensar, se Frei Gilson fosse a ponte entre você e o mistério religioso, o que você teria para experimentar a partir dessa relação? É uma pergunta muito interessante, né? Algumas perguntas muito interessantes que o Ranos coloca, inclusive porque essa figura, diferente de nós, por aqui no Não Heresia e tantos outros canais que se colocam no campo mais à esquerda, embora essa palavra possa não significar muita coisa hoje em dia, mas sendo religiosos ou não religiosos, não conseguimos mais arrastar. Quando o Frei Gilson arrasta multidões, ele arrasta multidões para quê? E aí já fizemos alguns outros vídeos a respeito dele, que vão estar todos aí no Não Heresia, para a gente refletir sobre alguns aspectos dessa figura. Mas aí é uma provocação importante. Sendo o Frei Gilson essa ponte entre nós e Jesus, entre nós e Deus, entre nós e o transcendente, que experiências de fé ele nos coloca no horizonte? Cabe uma provocação. O que esperar a partir de um contato mistagógico com esse rapaz chamado Frei Gilson? Onde a reprodução social se organiza em torno da mercadoria e da acumulação incessante, Frei Gilson não critica a realidade, mas administra o desencanto. Seu discurso não chama a reflexão, pois quem o ouve nos transportes abarrotados das madrugadas não busca compreensão, mas uma ordem para a angústia. A crise, em vez de ser compreendida historicamente, é traduzida moralmente. Seu discurso não apenas se acomoda ao colapso, mas o reafirma como inevitável. Que jeito bonito, Juan, de chamar alguém de conservador, de colocá-lo no campo da direita ou da extrema-direita, enfim, muito bem. Fica parecendo até um elogio, né? Lembra aquele da passagem da CPI da Covid-19, em que o professor trouxe uma reflexão da UNB, né? Trouxe uma reflexão fundamental, interessantíssima, e uma senadora disse: se eu me entendi bem, o senhor me ofendeu. Então aqui acho que cabe esse comentário, né? Frei Gilson é uma figura que não está aí para provocar críticas ao mundo que vivemos, para provocar transformações radicais, estruturais ao mundo que vivemos. Frei Gilson é uma figura que tem como objetivo conservar o mundo como está ou até piorá-lo, porque existem passos que têm sido dados em maior ou menor grau no campo das políticas públicas e tudo mais, e esse cara quer promover alguns retrocessos na questão de gênero, por exemplo. Então, e aí o Juan nos provoca e adjetiva o Frei Gilson, ou chamando ele de administrador do desencanto. Adorei esse elogio. Brincadeira, que não é isso, não é elogio, passa longe, né? Vamos lá. Diante desse colapso, a adesão ao movimento de destruição se impõe. Destruição se impõe. A sociedade, imersa na autodestruição, move-se na direção do fim. O discurso de Frei Gilson, madrugada afora, não permite outro pensamento que não seja o da iminência do fim. O paradoxo é que, ao tentar escapar da ruína, acaba por abraçá-la como resolução. A destruição torna-se tanto o destino quanto a força motriz. E aí, como bom estudante aí de teologia, faz uma citação em latim, imagino eu, que eu não faço a menor ideia da tradução. Se alguém quiser colocar aí depois para pesquisar, fica à vontade. Deixa eu ver se eu até acho aqui rapidinho essa tradução. O abismo chama o abismo. Se eu não tiver a minha primeira fonte aqui não estiver enganado. Porque a questão fundamental o capitalismo ele não se coloca como um sistema de relações sociais que tem como objetivo o bem-estar das pessoas, né? Como ele falou no começo, o objetivo é o acúmulo infinito a partir de recursos finitos, ou seja, a conta não fecha e o que nós chamamos de fim do mundo está sempre no horizonte, dentro desse sistema econômico, social e político. E aí o Frei Gilson não vai na contramão dele, muito pelo contrário, vai defendê-lo, porque, se eu não me engano, ele tem falas, inclusive, anticomunistas, né? Mas não percebemos falas que vão na contramão do modo de produção capitalista. A lógica da destruição perpétua se encontra com a quaresma, tradicionalmente um período de penitência rumo à redenção. No atual estágio da crise, esse intervalo nunca se encerra.
Na razão quaresmal, a quaresma não se prepara à Páscoa, mas se fecha sobre si mesma. O sacrifício já não antecipa a redenção, apenas exige mais sacrifício. A razão quaresmal é um dispositivo de esperança. O mundo está perdido, resta suportá-lo. E aqui tem uma. E aí, se o Juan ver esse vídeo, se quiser depois trocar uma ideia a respeito disso, me parece aquele diálogo fundamental do capitalismo com religião, né? O capitalismo exige que a gente sacrifique o tempo inteiro. Sacrifique pessoas, sacrifique tempo, sacrifique nossa humanidade em prol da sua perpetuação. E aí, fazendo esse diálogo religião e capitalismo, é como um constante processo de quaresma, um constante processo de sacrifício de cruz que nunca tem um fim, porque nenhum sacrifício é o bastante dentro do capitalismo. Nenhum sacrifício é o bastante do capitalismo. Enquanto os cristãos defendem que só o sacrifício de Jesus foi o suficiente, o capitalismo exige sacrifício de toda a classe trabalhadora para sempre, todos os dias, de domingo a domingo. Suportar aqui é o próprio sacrifício que se converte em uma justificativa moral, onde o sofrimento diário se ressignifica em termos religiosos. Na razão quaresmal, a privação, palavra de ordem da abstinência e da condição periférica, ganha um sentido transcendental. A dor não apenas existe, mas se torna necessária, pois nela se encerra a promessa da redenção. A quaresma, nesse contexto, não rompe com a lógica da exploração, mas a torna suportável ao fornecer imagens de um futuro recompensador. Um lá na frente onde todo o esforço será justificado. Estamos na quaresma, mas lá na frente será Páscoa. Isso que o Frei Gisco reza madrugada a madrugada, afora. A razão quaresmal, nesse sentido, não é apenas uma resposta ao colapso, mas a forma como ele se organiza subjetivamente. Se a quaresma tradicional era uma travessia rumo à glória pascal, a dos nossos dias é uma estrutura fixa, onde o sofrimento já não é preparação, mas destino. Aqui, a dor não antecipa a libertação, mas se justifica por si mesma, transformando a espera em um modo de existência. O sujeito preso nesse ciclo já não espera a Páscoa, aprende a suportar a própria espera como um fim. O sujeito encontra nos exercícios quaresmais uma construção de si mesmo, um pertencimento que alivia a condição isolada e reconfirma seu lugar no mundo. O paradoxo é que poucos ainda perceberam que esse nós não se constrói, como potência de transformação, e sim como um pacto de destruição, onde a libertação se desloca para um horizonte sempre inalcançável. Aqui, a dinâmica subjetiva assume sua forma mais perversa. Não apenas se acostumar à dor, mas enxergar nela um sinal de graça. Benditos os sicílicos, perdão, errei o português todo agora. Benditos os cilícios do capital e as benditas as vezes que sofremos, e mais bendita ainda o tempo de quaresma, onde em batalha podemos lutar contra o mal. A eleição se completa quando o sofrimento já não é mais percebido como uma imposição externa, mas como um chamado interno, uma prova de fé. O que poderia ser integração se torna desintegração. E no mundo, o que poderia ser outro se cristaliza como um lugar de destruição. Ao invés de questionar as raízes da catástrofe, Frei Gilson as expõe. Seu discurso não apenas descreve a ruína, mas a legitima como parte de um plano maior, como se o esgotamento das condições de vida fosse uma prova de fé e não o efeito de um sistema em colapso. Aqui, a redenção da Semana Santa não encerra a crise, mas se torna parte ao oferecer ao sofrimento quaresmal um sentido transcendental. Na quaresma, da condição periférica é sempre via crucis. Em suma, Frei Gilson causa incômodo não porque é anacrônico ou ultrapassado, mas sim por não revelar algo sobre o momento atual do capital. O único Deus que parece não ter encontrado hereges ou ateus, ruínas e quaresma. Grande texto do Juan, né, provocando a gente a pensar nesse momento histórico em que as pessoas dizem rezar para Deus, mas adoram o dinheiro, né? Lembrando a velha passagem que está lá nos evangelhos. E aí é pensar, né, que serve para ele como exemplo, que por ser, no caso do campo católico, o maior influenciador digital no momento, mas para qualquer figura religiosa que você se apega, que você se interessa, essa provocação, né?
qual ponte essa pessoa te leva a fazer com o sagrado, qual ponte essa pessoa te leva a fazer com o transcendente, qual elo essa pessoa constrói entre você e Deus. E aí fica a provocação. Então, o que essa pessoa te revela sobre o divino, sobre o sagrado, sobre o transcendente. E por vezes, essa pergunta, essa provocação pode parecer superficial, boba, ou não fazer muito sentido, mas é uma provocação importante, porque por vezes as pessoas dizem falar em nome de Deus, as pessoas dizem testemunhar os evangelhos, dizem ser cristãos, cópias de Jesus, seguidores de Jesus, mas na prática apontam para outro caminho, apontam para a manutenção do mundo como está, ou até o retrocesso, apontam para uma sociedade cada vez mais injusta e desigual. E aí fica a provocação para a gente pensar a partir do Frei Gilson enquanto condição econômica, social, política e tudo mais. Por essas e outras, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que você deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e, se puder, nos ajude financeiramente. Todos os recados estão aqui na descrição desse vídeo. Esse vídeo terminou, mas a nossa missão continua. Valeu demais.